Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. O bairro Cerâmica é o principal exemplo de passagem da antiga era industrial para a atual era da modernização. Durante todo o século XX, o bairro se desenvolveu em função da Cerâmica São Caetano. A olaria ocupava um espaço de 300 metros quadrados do bairro. A Cerâmica São Caetano, sucessora da antiga Cerâmica Privilegiada, ficou famosa pela produção de ladrilhos, telhas e tijolos refratários. O trabalho na fábrica, sem dúvida, era muito cansativo, mas mesmo assim deixava saudades e também boas recordações. Na realidade, quando eu fiz 14 anos, meu pai providenciou uma carteira profissional de menor e me arrumou um emprego na Cerâmica São Caetano, onde ele trabalhava. Aliás, ele trabalhou a vida inteira dele nessa empresa, o único emprego dele. E eu trabalhei lá durante 2 anos. Com 14 anos e meio, iniciei. Eu era um office boy na área de um escritório de engenharia da fábrica. Posteriormente, fui trabalhar no escritório de contabilidade, onde meu pai trabalhava. Foi boa. Trabalhei 14 anos, entrei na seção de martelo. Aos 18 anos passei a motorista, trabalhei como motorista até os 21 anos que eu saí, mais ou menos. Entrávamos às 8 horas da manhã e íamos almoçar em casa, que era um pouco distante da fábrica. Tínhamos que caminhar uns 20 minutos. Eu e meu pai saíamos do escritório, íamos para casa, almoçávamos, voltávamos para o escritório e saíamos às 17 horas. Portanto, eu tive a companhia do meu pai, não só no ambiente de trabalho, como também nesse deslocamento de manhã, almoço e à tarde, e que foi muito frutificante. A fabricação de tijolos, a fumaça que saía pelas chaminés, as partidas de futebol do antigo clube mostram que a formação do bairro Cerâmica se mistura, em grande parte, com a história de sua principal indústria. Eu vi o bairro crescer, é óbvio. Mas quando nós chegamos aqui era só mato. Ali onde eu morava era um trilho de passagem, tudo. Agora já é uma... Naquela época precisava de pouco para se divertir. Como menino, era brincar na rua, com os meus amigos, empinar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão e aquelas brincadeiras de crianças. Só jogava bola. Dava aqui também, quase morri afogado, tinha outra bomba lá em cima. Quando comecei a crescer, virei adolescente, comecei a ir aos domingos no cinema, na matinê. Era um cinema que havia lá na Rua Amazonas, chamava-se Cine Primax. Juvenil Cerâmica era bom. Joguei no Juvenil Cerâmica, depois passou por profissional. Inclusive o campo era aqui mesmo. Os jogos de domingo de manhã eram com outros times de São Caetano, o Barcelona, o Monte Alegre Futebol Clube. E os jogos eram nas várzeas. Invariavelmente, todo domingo tinha briga nos campos de futebol. Algumas das vezes, a briga era tão feia que a gente tinha que correr para um caminhão e voltar para casa, para não apanhar. Tinha 2 campos aqui, tinha outra parte ali do cerâmica do outro lado, que pertencia, né, Chico? Aqui era um lago, depois fizemos 2 campos de cerâmica, aí fizemos no início. Joguei no Cerâmica São Caetano, lá na travessão do Rio da Ponte Preta, né, Chico? Fundação lá embaixo. E aqui foi fazenda, depois surgiram montar o Chico Mendes. Foi um tempo legal para mim. Um novo empreendimento. Um bairro totalmente planejado. Opções de lazer, moradia e serviços. Baseado no conceito Work, Live and Play.
Após a desativação da fábrica em 2003, um novo capítulo na história do bairro começou a ser escrito. A ideia se baseou em transformar todo o espaço em que a Cerâmica São Caetano funcionava em um bairro totalmente planejado, visando principalmente as opções de lazer e serviços para os moradores do bairro e do município. Eu trabalho aqui desde 2007 na Sobloco. Em 2011 passamos para a Associação dos Amigos do Espaço Cerâmica. Na época em que eu entrei aqui ainda estava na parte de aterramento, tinha, digamos assim, a cerâmica estava saindo daqui e a Sobloco entrou com a parte urbânica, né, fazendo toda a infraestrutura, né. O empreendimento em si, na minha opinião, é uma coisa muito restrita, né, porque acabou se fechando muito o bairro Cerâmica lá, no caso, onde era parte da fábrica, né, acabou uma coisa muito fechada. E eu acredito que ajudou um pouco no desenvolvimento do bairro, mesmo sendo uma parte restrita, eu acho que ajudou bastante para o lazer dos moradores do bairro Cerâmica, acredito eu. Como eles são muito próximos do shopping, às vezes acaba até sendo outro tipo de lazer. Por ser um alto padrão, também acaba sendo outro tipo de lazer. Para os moradores é só o shopping. Antigamente a gente brincava na rua, jogava bola. Hoje em dia a gente acaba não fazendo isso porque tem segurança? Tem, mas falta segurança em tudo quanto é lugar. A gente não pode confiar em ninguém hoje em dia. Algumas lembranças físicas da antiga Cerâmica São Caetano foram revitalizadas e preservadas no bairro, como um dos fornos da antiga olaria, que se transformou em um centro cultural. A história mais recente, a história que a gente, digamos assim, a gente tem e recorda, seria esse forno que hoje foi todo restaurado, né? A primeira exposição feita aqui foi justamente o que era a fábrica e os produtos que ela fabricava. A parte mais vista, né? Devido ao shopping, nesse Parque Shopping São Caetano, chamou muita atenção dos moradores, né? O ABC Paulista, ele é um celeiro assim, de talentos e de artistas, mas o fato de não ter formado galeria de arte acabou sucumbindo essa questão da arte no ABC Paulista. E eu acho que o forno em si, ele está tentando resgatar essa questão também de ser um foco e um atrativo para que não só artista e público que está frequentando aqui por conta do complexo, do shopping, ele acaba ficando surpreso em saber que um complexo desse acabou preservando esse forno e fazendo desse forno um espaço cultural. Isso que é bem importante, né? E que a olaria, mesmo estando desativada, vive na memória dos antigos moradores. Happiness went that away. Sometimes you just have to wait. I never believed in God, but things got so fucked up that I had to pray. Used to steal my daddy's Cabernet. Never thought that it would turn into a rattlesnake. Thinking everything will be alright if we could get through the week, maybe see another Saturday. Roll around with nowhere to go. Argue with the homies over who's gonna roll. But my goodie mob has some food for the soul.